Vamos a mais uma videoaula sobre o Sistema Único de Saúde, onde trataremos o capítulo 2 dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Sabemos que toda a legislação é importante para fazermos provas e concursos, mas sabemos também que alguns artigos são mais cobrados que outros, né? Isso, em concurso. Então, por isso, vocês prestem muita atenção nesse artigo, nesse capítulo, porque esse capítulo ele é campeão em cair em provas e concursos, né? Vale lembrar que, assim como o próprio artigo, ele vai definir que estão incluídas aqui as diretrizes do artigo 198 da Constituição Federal, que nós vimos há um tempo atrás. E também vamos dar uma relembrada aqui, certo? O artigo 7º diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Primeiro, pessoal, vamos relembrar o que diz o artigo 198. O artigo 198 ele diz o seguinte: ele diz que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Vocês lembram quais são essas diretrizes do artigo 98? Vamos dar uma relembrada. Primeira diretriz: descentralização com direção única em cada esfera de governo. Diretriz 2: atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Diretriz 3: participação da comunidade. Então, pessoal, essas são as diretrizes impostas pelo artigo 198 da Constituição Federal. Agora vamos adentrar nos princípios e diretrizes do artigo 7 do capítulo 2 dos princípios e diretrizes, ok? No inciso 1º do artigo 7º diz o seguinte: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Gente, a gente já comentou sobre isso várias vezes, sobre que a universalidade é um princípio que todas as pessoas, né, têm direito ao atendimento. Essa pessoa tem direito a um atendimento independente de sua cor, religião, raça, situação de emprego, renda, né, em todos os níveis de assistência, os quais compreendem aquelas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a universalidade é você dar o direito a essa pessoa de ser atendido. O inciso 2º diz o seguinte: integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Nesse inciso 2º, nós temos o princípio da integralidade. Esse conceito de integralidade, como vimos, né, também anteriormente já vimos esse conceito, né, é que o indivíduo ele deve ser visto como um ser humano integral e ele tem o direito de um atendimento integrado, né, de um atendimento que vise a sua promoção, a sua proteção e recuperação da saúde.
da sua saúde, que são indivisíveis, não é verdade? No seu inciso 3º, aqui diz o seguinte: prevenção da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e mental. Ou seja, pessoal, o usuário ele tem que ter autonomia, ele tem o direito, né, de se recusar a realizar algum procedimento cirúrgico, né? O SUS ele não pode tirar essa autonomia, né, da pessoa, em sua integridade física e mental, certo? Então, o paciente ele tem direito de se recusar a realizar determinados procedimentos. O 4º inciso diz igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Ou seja, pessoal, antigamente, né, antes da promulgação da Constituição Federal, só tinha direito à saúde aquelas pessoas que trabalhavam, né, tinham o seu emprego formal no mercado de trabalho e, portanto, essas pessoas que tinham emprego usufruíam, né, dos seus direitos à assistência. Mas, a partir da Constituição Federal de 1988, deixa de existir essa desigualdade e todos passam a ter os mesmos direitos em relação à assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios, certo? Em seu 5º inciso, ele diz o seguinte: direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Então, a maioria das vezes, os usuários, né, do Sistema Único de Saúde, eles não sabem que têm o direito e o acesso a toda a informação a seu respeito, né? Todas essas informações sobre o usuário, elas podem ser encontradas, né, em um documento, né, contida no prontuário das instituições, né? Apesar desse prontuário pertencer ao usuário, ele deve ficar na instituição e o usuário ele pode ter acesso a essas informações, afinal diz respeito a ele. Então, é um inciso muito importante, porém nem todos os usuários sabem dessa informação. O inciso 6º diz o seguinte: divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Veja bem, pessoal, o SUS ele deve informar os serviços que estão disponíveis ao usuário. É isso que esse inciso ele quer dizer, né? Ele quer dizer que deve se informar quais serviços de saúde está disponível, né? E o usuário ele tem direito de saber quais serviços são ofertados a eles e determinado pelo posto de saúde ou qualquer outra instituição que esteja ligado ao Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, essa aula vai ser uma aula dividida para não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo para vocês. Então, nesta aula vimos os 6 primeiros incisos, né, dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, e na próxima aula veremos os outros 6 ou 7 incisos, tá? E para não perder o costume, a frase para vocês, tá? Se o sucesso estivesse na zona de conforto, o bicho preguiça seria o rei da selva, tá, pessoal? Até a próxima parte da aula. The feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side, next to you?